De quanto em quanto tempo você deve revisar os ativos do seu portfólio de investimentos? A realidade é que não existe uma resposta universal e isso vai depender muito de como a sua carteira foi formada. Se você só tem ETFs, sinceramente você pode nunca reavaliar a sua carteira. Afinal, o próprio ETF vai fazer as movimentações necessárias ao longo do tempo, de modo que você não tem que se preocupar. Agora, quando a gente começa a selecionar os nossos ativos, fazer o stock picking, aí sim a gente tem que saber um certo período para a gente reavaliar os nossos ativos. A minha recomendação é que para cada ativo que você tenha selecionado para sua carteira, você tenha um certo período que você o revisite para reanalisar. Como eu gosto muito do mercado, eu acompanho os resultados trimestrais de todas as minhas empresas e até algumas que eu nem tenho na carteira. Mas a realidade é que tem ativos na minha carteira de tão baixo risco que eu estaria confortável de apenas revisitar uma vez ao ano, só ver o resultado anual e daí para mim tá bom. É claro que tem também posições bem mais arriscadas que eu não só vejo todos os resultados trimestrais, como eu ativamente busco notícias sobre a empresa para saber o que está acontecendo com ela. Então esse é o resumo da minha dica número 1. Você tem que conhecer os seus ativos e dependendo de dois fatores, você tem que acompanhá-los com mais ou menos frequência. O primeiro fator é o risco desse ativo. Se um ativo tem muito risco, você deve acompanhá-lo com mais frequência. O segundo fator é a sua exposição a esse risco. Ou seja, se você tem um ativo arriscado que tem uma participação grande na sua carteira, você tem que acompanhar esse mais de perto do que um ativo que você também tenha, que também seja arriscado, mas que represente quase nada da sua carteira. Basicamente, o que eu estou sugerindo a você é que você estipule, baseado no risco e na sua exposição a esse risco, um período para revisitar os seus ativos. Em fundo imobiliário de papel, por exemplo, eu acho mais importante acompanhar mais de perto para ver as movimentações que a gestão está fazendo na carteira. Já um fundo de tijolo não requer um acompanhamento tão de perto, eu estaria super tranquilo apenas revisitando os resultados anuais. Isso no caso de um fundo de tijolo com baixa alavancagem. Se você tem um TRXF, um GALG 11 da vida, que tem uma alavancagem bem maior, aí eu já não consideraria tranquilo uma análise de apenas ano a ano. Para ativos de mais risco, a gente vai pelo menos trimestralmente revisar as nossas posições. Para ativos de médio risco, pelo menos semestralmente seria a minha recomendação. E sinceramente, se você faz essa revisão periódica, isso já é suficiente. Porém, de tempos em tempos, o contexto macroeconômico, o mercado, nos convida a revisar certos ativos da nossa carteira. Eu considero importante também aproveitar o momento para analisar esses ativos. Por exemplo, quando você vê uma movimentação fora do normal, uma variação muito grande no preço da ação. Isso normalmente vem junto de alguma notícia que pode ou não afetar os fundamentos da empresa. E é um convite a descobrir essas notícias, a entender o que aconteceu com a empresa para reanalisar a sua convicção nos fundamentos daquela empresa. Esse período mais recente nos fundos imobiliários, onde os FIIs de papel caíram e os de tijolo se valorizaram, me convidou a revisar os meus fundos de papel, principalmente aqueles que são mais atrelados à inflação. Eu não fiz nenhuma mudança na minha carteira, estou muito satisfeito com os meus FIIs de papel, mas eu fiz questão de ir lá e ver o que a gestão está fazendo com cada portfólio, para ver se ainda está alinhado com a minha estratégia e com os meus objetivos. Estar aberto aos convites que a macroeconomia vai te fazer é importante para reavaliar a sua carteira como um todo ao longo do tempo. Esse convite pode vir em forma de uma variação rápida e forte em um único ativo ou em toda uma classe de ativos. Na classe de ativos, o exemplo que eu dei foram os fundos de papel, mas recentemente, com o que houve com a Cosan, eu também fui convidado a reavaliar a empresa. Eu continuo muito convicto nela, por exemplo, porque eu já sabia que ela vinha fazendo um movimento em direção ao investimento em mineração. Então eu não fiquei tão surpreso com a aquisição da Vale. Claro que eu imaginava que ela ia criar uma nova empresa para investir no meio, mas ainda assim, a Vale, por ser de mineração, não me surpreendeu. De todo jeito, foi sim um convite para reavaliar a empresa. Então, em resumo, o acompanhamento dos seus ativos deve ser uma função de duas coisas: o risco do ativo em si e a exposição que você tem a esse ativo. Então, definindo essa reavaliação periódica da sua carteira, para alguns ativos anual, para outros semestral, para outros trimestral, para alguns talvez até mensal, e estando atento aos convites do mercado para reavaliar os ativos, eu tenho segurança que você não vai se arrepender. E para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou dar uns exemplos. Vamos lá.
Empresas bem consolidadas e cujo setor não passa por grandes transformações, as famosas empresas mais perenes, eu, por exemplo, fico super confortável de revisar anualmente. Empresas como Taesa, Telefônica, Engie, Sanepar. Um outro grupo são as empresas também já consolidadas, também relativamente seguras, mas cujo setor pode estar passando por algumas mudanças e, portanto, termos algumas incertezas. Essas talvez a gente possa acompanhar semestralmente. Acho que um bom exemplo para esse tipo de empresa seria talvez o Bradesco ou o Itaú, que são super consolidadas, são empresas de baixo risco, mas em que a gente está vendo uma transformação, a gente está vendo uma diminuição das suas receitas de serviços, então a gente tem que ficar um pouco mais atento. Empresas já mais arriscadas, como por exemplo a Ambipar, eu acho importante acompanhar trimestralmente. E as empresas de mais alto risco, como uma IRB, uma Cogna, uma Oi, essas, além de acompanhar trimestralmente, você deve também buscar as notícias para entender os movimentos que estão se passando com a empresa. Para fundos imobiliários em geral, os tijolos não alavancados, eu acho que um ano é um período ótimo. Os de tijolo alavancados trimestralmente ou semestralmente, dependendo da sua exposição. E os de papel também trimestralmente ou semestralmente, dependendo da sua exposição. Inclusive, recomendo que você pense nisso enquanto você monta ou remonta a sua carteira. Se você não tem tempo para ficar analisando os ativos periodicamente, uma alocação mais voltada para ETFs talvez seja mais interessante para você. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver num próximo vídeo, sugira temas. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!